E aí, pessoal, tudo bom? Então aqui quem fala é o professor Murilo Gonçalves e hoje a gente vem mais uma vez dentro desse projeto aqui da FBUni gravar comentários sobre a primeira fase do exame de ordem. Nesse exame a gente vai focar aqui na prova branca, tipo 1, e a gente vai tratar do 39º exame de ordem. Pessoal, avaliando as 6 questões que caíram de Direito Civil, a gente pode dizer que essa prova nem foi muito difícil, mas também não foi uma das provas mais fáceis que a gente já encarou no exame de ordem. É uma prova mediana que sim, foi no direito de família, foi no direito das coisas, foi no direito das obrigações, mas se a gente olha para essa prova com alguma tranquilidade, a gente consegue resolver todas essas questões. As questões que nesse exame foram cobradas seguem o que a Fundação Getúlio Vargas tem cobrado, ou seja, foco muito mais na legislação e um pouco menos de entendimento jurisprudencial. Então, para a gente começar logo a falar o que importa, vamos partir para a prova branca, tipo 1, e Direito Civil, depois das alterações que tiveram aí, segundo a Fundação Getúlio Vargas, reduziu de 7 questões para 6 questões. Então veja que Direito Civil ainda é uma matéria extremamente importante para você batalhar aí e estudar para você conseguir a sua meta. E a gente tem que trabalhar aqui com metas. Qual é a meta? Primeira fase, 40 pontos. 6 pontos, portanto, são muito importantes para que você consiga aí avanço na primeira fase para depois você ir para a sua segunda fase e conseguir aí a sua tão sonhada carteira de advogado. Tá bom? Então pega aí a prova, acompanha a leitura que a gente vai fazer junto, porque aí a gente vai começar a falar da questão 37. E essa questão 37 vai tratar de uma área super importante para o direito civil, que é o direito de família. Quando a gente pega as últimas edições do exame de ordem, a gente percebe que família e sucessões são duas áreas que geralmente têm caído muito. Então é importante que você dê foco para estudar direito de família. Olha o que essa questão 37 vai trazer pra gente, a questão que vai trazer como personagens o Júlio César e a Tayane. Vamos ver o que essa questão vai trazer pra gente? Olha só, Júlio César e Tayane foram casados por 8 anos e tiveram 2 filhos. Como a separação foi amigável, o casal achou melhor não realizar qualquer medida judicial, acordando verbalmente o valor da pensão alimentícia, que seria paga em benefício dos menores, bem como o esquema de convivência parental. Trocando em miúdos, um casal aí estava casado, ficou 8 anos juntos, decidiu se separar, mas não recorreu à justiça e fez o que ninguém em sã consciência faz: acordo de boca. Isso não funciona, e especialmente quando a gente está tratando de direito de menores, pessoas vulneráveis em desenvolvimento. Então a gente já sabe que a OAB provavelmente vai dizer que esse arranjo verbal não deu certo. Vamos lá voltar para a questão? Olha só, entretanto, 3 anos após a separação, Tayane resolveu reajustar o valor da pensão, ou seja, a mãe resolveu reajustar. O que não foi aceito pelo pai, pelo Júlio César. Como não conseguiram alcançar um acordo, já que Júlio César não pagou os valores solicitados, Tayane decidiu suspender o contato do pai com os filhos. Ou seja, a mãe, da cabeça dela, entendeu o seguinte: não paga alimentos, não pode ver as crianças. E é provavelmente isso, a gente vai avançar na questão, que vai ser demandado para você. Pessoal, antes mesmo da gente avançar, não tem uma coisa nada a ver com a outra. Filho e pai, filho e mãe é uma relação que se estabelece a partir do parentesco, do afeto e da solidariedade. O fato de você não pagar alimentos não faz com que você perca o direito fundamental de conviver com seu filho. E mais, não é só o pai que tem direito a conviver com o filho, é o filho que tem direito a conviver com o pai. Isso está exposto, além do Código Civil, no Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, é direito fundamental da criança e do adolescente conviver com seu progenitor, ainda que esse abençoado ou essa abençoada não faça o quê? Pague alimentos. Uma coisa, portanto, não tem nada a ver com a outra. Vamos ver o que a questão vai indagar pra gente?
Olha só. Sem poder ter contato com os filhos, Júlio César procura você, formado aqui na FBUNI, como advogado a fim de receber a orientação. Assinale a opção que indica corretamente a sua orientação. Vamos lá ver o que vai dizer os itens. Item A medida adotada por Tayane está correta. Já eliminamos essa questão. Já eliminamos esse item. Está completamente equivocado. Item B. Tayane pode impedir o contato com Júlio César e seu filho? De forma alguma. A gente acabou de falar que se trata de um direito fundamental recíproco entre pais e filhos. Letra C. Tayane, aí começa a ficar mais bacana essa questão aí, esse item C, porque é a única das alternativas que a gente leu até agora que endossa a impossibilidade do comportamento materno. Tayane não pode impedir a convivência de Júlio César com os filhos em razão do não pagamento da pensão alimentícia nos valores que foram pleiteados, pois independentemente das questões pendentes com relação aos alimentos, a convivência dos filhos com os pais é um direito fundamental, estampado não só na Constituição Federal, como endossado no Código Civil e reafirmado pelo Estatuto da Criança e do Adolescente. Portanto, me parece até agora que o nosso gabarito é a letra C. Mas você, pequeno prodígio, pequeno gafanhoto, vai me prometer que no dia da sua prova você não vai parar, você tem que ler todas as alternativas. Porque, pessoal, às vezes pode ser que um item esteja mais correto que o outro. E aí a gente tem que passar por todos os itens para ver realmente qual é a nossa resposta. Por desencargo de consciência, vamos ver o item D. Tayane não pode impedir o contato de Júlio César com os filhos, já que tanto os alimentos quanto a guarda de convivência parental jamais foram regularizadas judicialmente, limitando-se o casal a um acordo verbal. Também está equivocado. O fato de não ter sido levado à chancela judicial não faz com que os direitos estampados na legislação possam ser retirados. Portanto, pessoal, questão tranquila. E aqui, pessoal, eu digo muito. Às vezes tem alunos que têm alguma resistência com direito civil, porque direito civil é sim uma matéria muito extensa, no entanto, todavia, porém, se você levar um pouquinho de bom senso para a prova da OAB, quando a gente fala em direito civil, as questões de família você consegue responder, as questões de responsabilidade civil você também consegue resolver sem ter que ter tanto lastro de conhecimento. Portanto, questão 37, gabarito letra C de casa. Tá bom? Uma questão, a meu ver, extremamente tranquila, mas que demanda que você tenha conhecimento tanto das questões relativas a alimentos, como também a convivência familiar. Lembrando, dica para você que está aí se dedicando para a prova. Alimentos é uma matéria que a OAB adora cobrar. Se você depois quiser pegar o seu Código Civil e dar uma lida lá, não custa nada, a partir do artigo 1694, você pega lá a legislação e você vai conseguir detonar uma questão de alimentos. Beleza? Vamos para frente? Pessoal, então avançando, a gente vai agora para a questão 38, prova tipo 1, prova branca do exame de ordem, exame 39 da OAB. Essa questão, ela já não trata mais de direito de família e vai agora para o âmbito do direito das obrigações, que é uma matéria que alguns alunos têm dificuldade, mas que não justifica. É importante, pessoal, que cada matéria de direito civil você tire esse ranço, essa pecha de que é difícil. Não é difícil. Você vai parar para pensar o seguinte, o direito das obrigações é aquele que vai tratar do credor e do devedor, de uma pessoa devendo para outra alguma coisa. E geralmente o que é que a OAB vai trazer para a gente? Quais são as repercussões jurídicas no caso de você ter combinado algo com alguém e você vai lá e descumpre. Vamos lá ver o que essa questão 38 vai trazer pra gente? Olha só o que a questão 38 vai trazer. A questão que envolve o nosso personagem chamado Marcelo. Olha só. Marcelo alugou um cavalo do Aras galopante. Ou seja, foi lá, alugou um cavalinho no Aras para fazer a gente ainda não sabe o quê. Antes da gente avançar, vamos logo pontuando. Pessoal, é o seguinte, na prova da OAB você tem 80 questões para resolver no espaço de tempo muito reduzido. Então a dica que eu dou é o seguinte, você já tem que ir lendo a questão
e ir resolvendo. Não dá tempo de você, não, vou ler a primeira vez a questão para conhecer, depois para elaborar, depois para tirar um conceito. Não é assim que funciona, porque você tem uma questão de tempo. Então vamos voltar para a questão e a gente já vai aqui vendo o que provavelmente ela vai exigir da gente depois. Marcelo alugou um cavalo. Cavalo é uma coisa, é um objeto para o direito civil. Preste atenção que isso é extremamente relevante. Os animais no direito brasileiro são considerados bens semoventes. E aí ele alugou esse cavalo. Olha só, se é um contrato de aluguel de um cavalo, a gente tem que lembrar que o direito civil vai falar que quando se trata de um contrato de aluguel, e aqui, portanto, o bem não vai ser da pessoa que está alocando. Quem é que vai continuar sendo o proprietário do objeto? O proprietário do objeto, do cavalo, no caso, continuará sendo o aras. Portanto, o Marcelo aluga, mas ele tem como obrigação, ao final desse contrato, restituir. Portanto, anote aí no seu material, esta obrigação nós classificaremos como uma obrigação de dar coisa certa na modalidade restituir. Se você quiser buscar lá no Código Civil, você vai ver que está a partir do artigo 238, ok? Vamos lá. Marcelo alugou um cavalo do aras galopante para, com ele, disputar uma corrida no dia 15, comprometendo-se a devolvê-lo no dia seguinte à corrida. Entretanto, Marcelo se afeiçoou pelo animal e não devolveu no prazo estipulado, usando-o para passeios em sua fazenda. A gente já vê aqui, portanto, que o nosso personagem não cumpriu a obrigação dele, porque a obrigação dele era utilizar e devolver. Ah, mas ele agora gosta do cavalo. O problema é dele. O fato de você se afeiçoar ao animal não gera a não responsabilidade civil de você cumprir e, portanto, o dono do aras vai poder se valer das medidas jurídicas coercitivas para receber o cavalo de volta ou receber algum valor, seja lá o que for decidido. Continua a questão. O aras, com isso, ou seja, com a não devolução do equino, deixou de alugar o animal para outro jockey que pretendia correr com ele no dia 18 e já o havia reservado. Opa! Quando você pega essa informação que o animal ia ser alugado para uma outra pessoa, você já percebe, portanto, que o aras foi lesado em negócios futuros que ia fazer com o cavalo. Portanto, aqui nós já temos uma situação de lucros cessantes. E quem foi que deu causa a esses lucros cessantes? Foi a pessoa do Marcelo. Então, portanto, obviamente, ele vai ser responsabilizado por isso. Avancemos. Para completar, no dia 20, em um dos passeios com Marcelo, o cavalo se assustou com uma cobra e sofreu uma queda. O cavalo, bichinho, sofreu uma queda. No acidente, fraturou a perna e teve que ser sacrificado. Ou seja, a desgraça ela vem a galope. O cara não devolveu. Não só ele não devolveu, como ele fez com que o aras perdesse um negócio e como se não bastasse, o animal ainda morreu. Aí você vai me dizer, mas professor, a pessoa não tem condição de saber que ia aparecer uma cobra. Presta atenção. A partir do momento que você não cumpre a sua obrigação, você entra no instituto que a gente chama de mora. O que é a mora? É o descumprimento da obrigação. Vamos partir para um exemplo mais simples? Professor, eu recebi a fatura do meu cartão de crédito. Chegou o dia do vencimento, eu não tenho dinheiro. É o que acontece. Quando eu não tenho dinheiro, eu entro em mora. Ou seja, juros moratórios. Ah, são juros decorrentes do inadimplemento. Presta atenção no que eu estou dizendo para vocês. Nessa circunstância específica, pessoal, como você entrou em mora, o Código Civil vai dizer que aquele que está em mora, em caso fortuito e força maior, vai ser responsabilizado. Então, apareceu uma cobra, caiu um raio em cima do cavalo. Você vai ter essa responsabilidade integral, haja vista que você está em mora. E aí, continua o Código Civil, a questão aqui tratando da matéria de
Questão 38. Diante disso, assinale a opção que indica os prejuízos que o aras galopante pode exigir de Marcelo devido à falta do cavalo. Então aqui o que a questão exige da gente é entender o que o aras vai poder pleitear em desfavor do Marcelo, que não só não devolveu, como também fez com que perdesse um negócio e ainda o objeto perecesse. Pessoal, quando a gente fala em situações dessa natureza, a gente sempre tem que lembrar do que a gente chama de princípio da reparação integral. O que seria o princípio da reparação integral? Aquela pessoa que deu causa ao evento danoso vai ser responsabilizada por todos os prejuízos que a parte que não deu causa ao descumprimento da obrigação experimentou. Dito isso, pessoal, quando nós buscamos nas nossas alternativas, a gente vai ver que tanto o item A, como o item B, como o item C, eles não prestigiam o princípio da reparação integral, haja vista que eles fazem o quê? Dizem que não tem que receber uma coisa ou que não tem que receber outra. Mas se a gente pega o item D de dado, ele parece ser o item mais correto dentro dessa explanação que eu disse para vocês. Olha o que vai dizer o item D. O item D diz o seguinte: devem ser inclusos tanto o aluguel que deixou de receber do outro jockey, ou seja, os lucros cessantes que foram acarretados por essa situação, bem como o equivalente pecuniário ao cavalo. Ah, o cavalo custava 300 mil. Vai ter que pagar 300 mil mais o valor de aluguel que deixou de ser percebido pelo aras. E aí continua a questão, tendo em vista a responsabilidade de Marcelo pela impossibilidade da prestação enquanto esse estava em mora. Beleza? Se eu puder sugerir para vocês depois, nos seus estudos individuais, você vai me prometer que você vai ler o artigo 239 e o artigo 393. Esses artigos vão trazer para vocês os subsídios legislativos que você precisa, tanto da responsabilidade civil nas obrigações de dar coisa certa na modalidade restituir, como também vai trazer para você a responsabilidade integral no caso de inadimplemento relativo da obrigação, que nós chamamos de mora. Beleza? Tranquilo? Vamos para frente? Veja, pessoal, que esse exame 39, ele pulverizou as questões. A primeira questão que a gente resolveu foi de direito de família. A segunda questão que a gente trouxe, a questão 38, já foi falando do direito das obrigações, com um pouquinho de contrato de aluguel e responsabilidade civil. Essa questão que eu vou trazer agora para vocês, ela vai envolver tanto responsabilidade civil, como ela também vai envolver aqui uma parte da matéria que, de rigor, os alunos têm muita dificuldade. Não é uma matéria que costuma cair muito, mas quando cai a gente vê uma grande incidência de erros, que é a matéria de prescrição. Aí vamos conversar? Eu sou professor de Direito Civil, portanto eu já passei por todas as disciplinas mesmo na graduação. E o que a gente percebe, pessoal, é que muitas vezes as matérias que ficam para o final da disciplina, elas sofrem algum tipo de displicência e a gente tem que tomar muito cuidado com isso. Então eu vou sugerir que em algum momento você dedique a sua atenção para estudar esses dois institutos que têm a ver com o tempo, aquela lógica que a gente aprende na faculdade de o direito não assiste aos que dormem. Ou seja, se você dormir no ponto, você pode ter aí uma dificuldade de conseguir os seus direitos. E a prescrição e decadência, lá no finalzinho de parte geral, são os institutos que vão tratar dessa questão da temporalidade. Se você pega ali prescrição e decadência, a partir do artigo 189, tá? 189 até o 211 vai abordar a parte de prescrição e decadência. 212 já entra em prova. Tá bom? Então vamos ver o que essa questão vai cobrar aqui, envolvendo um pouquinho de prescrição e decadência e responsabilidade civil. Questão 39, prova tipo 1, branca. Diz o seguinte: Luan, conduzindo seu automóvel em velocidade acima da permitida, colidiu violentamente contra um veículo que estava Felipe, de 10 aninhos de idade, ou seja, uma pessoa menor, incapaz, e seus pais, Paulo, com 45 anos, e Juliana, de 38 anos.
Em razão do acidente, Felipe sofreu ferimentos graves, ou seja, a criança sofreu ferimentos, só recebendo alta do hospitalar após 6 meses. Paulo e Juliana faleceram no acidente, ou seja, a criança ficou órfã. Pedro, tio de Felipe, foi nomeado seu tutor, função que exerceu até a maioridade de Felipe. Então, olha aqui, pessoal, é bom que a gente já revisa aqui uma questão lá na frente, a gente vai precisar retomar isso. Tutor é nomeado para menores. Então, uma criança ficou órfã, pode ser nomeada ela um tutor, tá certo? Agora, se uma pessoa maior de idade, por alguma circunstância específica, não tem condições de gerir os atos da vida civil, por exemplo, o seu avô foi diagnosticado com Alzheimer, que é uma doença degenerativa que vai tirando ali as potencialidades, né, daquela pessoa. Você precisa visitar o seu avô, vai ser nomeado para ele um curador. Então, tutor para menores, curador para maiores. Por isso que no caso da questão, o tio da criança foi nomeado como tutor. Beleza? Vamos voltar. Ao completar 18 anos, opa, professor, o que significa a pessoa completar 18 anos no Brasil do ponto de vista do direito civil? Não estou falando do sub-ramo do direito penal. Não me confunda maioridade penal com maioridade civil. São coisas completamente diferentes. Quando eu falo de 18 anos, maioridade civil, eu estou falando que você adquiriu a capacidade civil plena. Portanto, agora você vai poder assinar um contrato, você vai poder casar sem ter a devida autorização dos seus responsáveis, ou seja, você vai poder celebrar e circular dentro da ambiência do direito civil. No direito penal é outra história, vocês vão estudar com os professores de penal, só não confundam. Então vamos lá. Ao completar 18 anos de idade, Felipe, portanto maior, ajuizou a ação indenizatória em face de Luan. Quem é Luan? O cara que atropelou ele e a família dele, buscando reparação civil pelos danos causados pelo acidente, bem como o ressarcimento das despesas médicas. O que a questão está perguntando basicamente é o seguinte: o gurizinho, o pivete, a criança, foi atropelado aos 10 anos. Quando ele fez 18, ele pode processar? Esse é o ponto, é o que a questão vai exigir de você. E aí, pequeno gafanhoto, você tem que lembrar do que você estudou em Direito Civil, parte geral, lá no seu 2º semestre da graduação. Quando você estava lá com seu professor, Direito Civil, parte geral, você tem que lembrar que enquanto você é menor, existe uma hipótese de impedimento de fluidez do prazo prescricional. Professor, traduz em português de arquibancada, troque em miúdos o que isso significa. Enquanto você é menor de idade, não corre prazo para você entrar na justiça. Então, quando você chega a uma determinada idade é que começa a fluir, porque senão não seria justo uma criança de 10 anos, como é? Vai contratar um advogado, vai assinar uma procuração, não tem condição. Então, veja que a não fluidez desse prazo é uma questão protetiva. Só que calma. Quando você for lá estudar no Código Civil as causas de impedimento, suspensão e interrupção da prescrição, você vai ver que não flui até os 16. Então vamos lá. O menino foi atropelado aos 10 anos de idade. Quando é que vai começar a fluir o prazo para ele? Aos 16 anos. Beleza. Só que ele entrou com a ação quando ele tinha o quê? 18. Então já tinha de 16 a 18, eu sei que a gente fez direito, que a gente não gosta de matemática, mas essa conta a gente consegue fazer. De 16 para 18, 2 anos. E aí, será que já fluiu o prazo? Ele não vai mais poder entrar na justiça? Aí é onde entra o que eu quero conversar com vocês, né? Só nós dois aqui, pequenininho. Vamos conversar sério? Você precisa saber os prazos prescricionais. Professor, como é que eu vou decorar? Você vai ler 2 artigos. Você vai ler o 205 e o 206. Todos os prazos prescricionais, olha para mim, todos, absolutamente todos os prazos prescricionais estão no 205 e no 206. O que você vai fazer, meu querido, minha querida?
Você vai ler o 205 e 206 até entrar por osmose. Ah, professor, mas eu não consigo. Consegue. Você tem que saber esses prazos e você agora está se preparando. Então você de vez em quando dá uma lida no código, depois você deixa para lá, depois você pega de novo e aí você vai começar a se familiarizar com os prazos. Pois bem, dentro dessa familiarização que você vai fazer, você vai ver que lá no artigo 206, parágrafo 3º, inciso 5, vai dizer que nos casos de ação reparatória, você tem o prazo de 3 anos para entrar. Nosso coleguinha aqui, o Felipe, já consumiu quantos anos? 2. Se ele consumiu 2 dos 3, significa que ele ainda está no prazo. Ele ainda tem 1 ano para ingressar com essa ação. Portanto, ele está dentro do prazo, não vai ter nenhum tipo de problema. Portanto, o que você tem que saber nessa questão são 2 informações. 1, que não corre para menores até 16. 2, que o prazo para ações reparatórias é de 3 anos. Vamos localizar o nosso gabarito? Olha só o que vai exigir a questão 39. A respeito do caso acima narrado, assinale a afirmativa correta. A pretensão ressarcitória de Felipe não está prescrita, eis que o prazo é quinquenal. Errado. O prazo é trienal. Letra B. A pretensão de Felipe não está prescrita, pois o termo inicial do prazo trienal é a data em que Felipe completou 16 anos. Esse é o nosso gabarito, mas vamos só ver os outros itens para ter certeza. Luan e Felipe poderão convencionar que o prazo prescricional aplicável à pretensão é de 10 anos. Errado. Prazo prescricional não suporta convenção. Prazo decadencial suporta, prazo prescricional não. É vedado a Luan renunciar a eventual prescrição que lhe beneficie? Não é vedado. O direito civil brasileiro permite a renúncia de prescrição desde que você tenha 2 requisitos. Quais são os requisitos? 1, que a prescrição já tenha sido consumada, que não é o caso, ainda não foi consumada, porque ainda tem 1 ano para fluir. E 2, o outro requisito que a legislação coloca é efetivamente não ferir direitos de terceiros. Esse requisito não se aplica no caso da questão. Portanto, pessoal, nessa questão 39, o nosso gabarito é letra B de bola. Beleza? Questão relativamente tranquila, desde que você soubesse os prazos. Portanto, se você quer estudar prescrição, você vai focar tudo que você puder em decorar o artigo 206 e o artigo 205 e o artigo 206. Bizu, todos os prazos prescricionais são em anos. Ou é 10 anos, ou é 5, 4, 3, 2 e 1. Surgir um prazo que não seja de 10, 5, 4, 3, 2 e 1, você não vai ter um prazo prescricional. Beleza? Tranquilinho? Bora pra frente? Meus amores, nós vamos agora, continuando na prova branca, a gente vai agora tratar da questão 40. E essa prova, pessoal, ela trouxe uma situação que a gente consegue perceber que a OAB cada vez mais ela tem tido o quê? Ela tem olhado para a realidade para desenvolver questões. Às vezes você pensa que não é importante você fazer uma leitura, você ficar atento ao jornal, você entender quais são os problemas sociais que têm emergido hoje, na contemporaneidade. Eu não vou ficar, a OAB não está mais falando de casos hipotéticos e distantes da realidade. Então é importante que você veja o que está acontecendo hoje. Nessa perspectiva, a questão 40 vai falar de Pix. Olha só, se a gente falasse isso há alguns anos atrás, isso seria absurdo, mas hoje quando a gente fala em Pix, todo mundo sabe o que é. E essa questão vai falar de uma coisa que potencialmente pode acontecer comigo, pode acontecer com você. Você fez um Pix errado. Pegou lá, digitou sem querer, e porque tudo às vezes dá errado, você colocou os dados errados, mas tinha uma pessoa do outro lado. E essa pessoa recebeu aquilo. O que você pode fazer? Vamos ver como é que isso funciona? Vamos lá para a questão 40. Questão 40 vai trazer como personagem Ana e Miguelito. Vamos lá? Olha só, a questão 40 vai dizer o seguinte. Ana comprou de Miguel um carro usado no valor de 60 mil e combinou de fazer o pagamento à vista por Pix. Ocorre que na hora de digitar a chave Pix de Miguel, seu número de celular, Ana errou um dígito e acabou enviando um pagamento, por coincidência, para uma outra pessoa também chamada José Miguel. Então, assim, desgraça até o homônimo. Pelo amor de Deus, pessoas com o mesmo nome.
Então você pegou lá, Miguel mandou, depositou 60 mil. Só que ela depositou errado. Olha só, ao receber o comprovante, que você tira lá, fez o Pix, tirou o comprovante, Miguel, que era o vendedor, alertou a compradora para o equívoco. Olha, você mandou para outra pessoa. Ela ficou desesperada. Olha aí. Ana então entrou imediatamente em contrato com José Miguel, o cara que recebeu errado, por telefone, pedindo a restituição do valor transferido. Pessoal, vamos aqui para a realidade. Imagina hoje, você tá assim de boa, assim tranquilo. Pá! Surge um Pix na sua conta de 60 mil. Você vai ficar entre o diabinho e o anjinho, parece um desenho animado. Devolvo, não devolvo, devolvo, não devolvo. Isso não é Deus, não é um sinal do fim dos tempos que está chegando, não é uma coisa que eu pedi. Não é seu. Você vai guardar isso. Se não é seu, você não pode ficar. Ah, professor, mas achado não é roubado. Não tem essa não. Se você achar alguma coisa também, você não deve embolsar. Professor, eu estava andando, achei um iPhone. Não é seu. Você tem que ir na autoridade devolver. Professor, ninguém faz isso. Tá todo mundo errado, não é porque ninguém faz, tá certo. Tá? Então vamos lá voltar para a questão. Ana entrou imediatamente em contato com José por telefone, pedindo a restituição do valor. Em seguida, ela não só ligou para o cara e pediu, olha o que ela fez. Em seguida, encaminhou uma notificação extrajudicial requerendo a restituição do valor. Ou seja, ela ligou, ela mandou uma cartinha e o cara nada. José Miguel, todavia, valendo-se aí de toda a sua torpeza, esquivou-se de fazê-lo, o que levou Ana a procurar você, como advogado, para orientá-la sobre o problema. E aí a questão questiona o seguinte, sobre a orientação dada, assinale a afirmativa correta. Lembra que eu falei na questão passada que existem matérias que são negligenciadas? E o problema é quando você sai negligenciando uma série de conteúdos e você chega na sua prova da OAB e cai. Aqui, pessoal, é a parte final de contratos. É o que a gente chama de atos unilaterais de vontade. Essa questão, pessoal, ela vai falar de uma hipótese que está a partir do artigo 876. Pega aí seu código, vá lá, 876, finalzinho de contratos. E você vai ver que existe uma rubrica chamada pagamento indevido. Basicamente é o seguinte, você concorda que José Miguel recebeu um pagamento de modo indevido? A legislação é muito simples. Se você recebeu algo que não é devido, devolva. Simples assim. Ah, não, mas ela que errou. Sim, o erro dela não faz com que você possa se valer dessa grana. Você não tem motivo para receber essa grana. É um enriquecimento sem causa. Porque por que o vendedor tem direito aos 60 mil? Porque ele está entregando o carro. Você, porque pediu a Deus, vai entrar na sua conta? Não é assim que funciona. Então depois, pegue o seu código, veja ali pagamento indevido, enriquecimento sem causa, gestão de negócios, promessa de recompensa, enfim, dê uma olhadinha lá, porque isso em potencial pode cair. Não é uma matéria que costuma cair sempre, mas uma vez cai, você tem que estar aí ligado para saber o que vai acontecer. Nessa situação, pessoal, a questão, o quesito que vai responder de maneira correta, de acordo com o que fala lá a rubrica na legislação de pagamento indevido, é o item D. E o item D vai falar basicamente, devolva. Olha só o que vai dizer o item D. Em eventual ação de Ana contra José, provando a autora o erro do pagamento, deve o réu ser condenado a restituir a quantia indevida com os acréscimos de mora. Olha como você vai aprendendo o que é mora. A mora é o atraso. Né? Porque ela pediu, ele não devolveu, então ele está ali inadimplente e aí vai contar juros, a atualização desde a data do fato, bem como eventuais rendimentos que José Miguel tenha auferido por ter investido o montante, vez que é considerado um possuidor de má-fé. Quando pega essa parte de possuidor de má-fé, é a lógica que se aplica lá no direito das coisas, a partir ali do artigo 1219, 1220, que vai falar do possuidor de boa-fé e de má-fé lá no âmbito do direito das coisas. Então, trocando em miúdos, ele tem que devolver. E se ele tiver tido algum benefício, teve ali um rendimento, a conta dele pegou esse valor, aportou esse capital, conseguiu um dividendo, tem que devolver também. Você não pode se locupletar. Um erro não justifica o outro,
tá certo? Um erro não justifica o outro. Então, uma questão tranquila e que, depois você vai me prometer que você vai ler os itens todos dessa questão. Os outros itens são absurdos. Os outros itens estão dizendo que não tem que devolver. Volto a dizer, direito civil é uma matéria massa de você botar na sua cabeça, esquece que você não gosta de direito civil. Direito civil vai ser uma matéria aliada. Você pega essa matéria e, vou fazer essas 6 questões, tá? Porque você consegue, dentro da rotina, resolver as questões. Isso você não consegue com tributário. Não, eu vou aqui pensar como é que o ICMS é na minha vida. Você não vai conseguir isso. Porque é uma matéria que ela é um pouco mais distante do nosso dia a dia. Direito civil é o direito do dia a dia e com isso você consegue, traçando linhas de raciocínio do homem médio, que a gente sempre fala, você consegue resolver as questões. Beleza? Vamos para a questão 41, pessoal? Questão 41. Que vai agora, se a gente teve uma questão que abordou um pouquinho a situação da tutela, a gente vai agora para a curatela, que até eu já conversei um pouquinho com vocês em relação a isso. E mais uma vez, veja como as questões da OAB são contextualizadas. Apesar dessa prova, né, ter sido aplicado já depois da pandemia, é uma matéria que volta a ser tratada. Né, os efeitos deletérios, os efeitos nefastos ainda estão sendo percebidos, né, na pandemia. E aqui, pessoal, essa questão coloca bem isso, né? Vamos ver o que isso está articulando com a situação pandêmica que nós vivemos? Olha aí a questão 41 da prova branca tipo 1. Devido às consequências da pandemia, Gabriel Cervantes teve graves problemas financeiros e profissionais, levando ao consumo de álcool de forma excessiva, sendo considerado pelos médicos ébrio habitual. O que essa questão está dizendo pra gente? Vamos lá, pessoal, vamos fazer uma revisãozinha de capacidade em 30 segundos? Quem são as pessoas absolutamente incapazes? Os menores de 16 anos. Essas pessoas, elas não podem fazer nada sem estarem representadas. Agora, existem 4 classes de pessoas que são consideradas relativamente incapazes. Os de 16 a 18, critério etário. Os ébrios habituais e os viciados em tóxicos. Vamos parar aqui e articular uma situação. Professor, o que é ébrio habitual? Ébrio habitual é aquela pessoa que tem problema com álcool, é o alcoolista. Professor, eu todo final de semana encho a cara. Vamos organizar. Se você consegue viver e beber socialmente e manter a sua vida organizada, tranquilo. O problema do ébrio habitual é aquela pessoa que ela vive para beber. E ela é um problema social. E ela é um problema para a família dela. Não sei se algum de vocês já conviveram, já tiveram esse conhecimento de pessoa com vício. Uma pessoa com vício, pessoal, ela não consegue expor a sua vontade porque a cabeça dela toda é direcionada para quê? Para o vício. Então, ébrio habitual é uma situação que você consegue interditar a pessoa? Sim. Mas eu estou falando de uma pessoa que esteja num estado extremo. Além do ébrio habitual, nós temos aí na mesma categoria os viciados em tóxicos. Quando eu coloco viciados em tóxicos, da mesma forma, eu estou falando a utilização de drogas de uma maneira que lhe tire qualquer capacidade de viver. Né? Você vive em função daquela droga, você começa a ter questões de saúde, você rouba os seus familiares, você se coloca em risco. Também tem que ser uma situação limítrofe. Por que eu estou falando isso? Porque não é qualquer situação que você bebeu e deu PT numa festa, e não é qualquer utilização de droga recreativa, por assim dizer, que vai permitir que alguém lhe interdite. Não é simples esse processo, mas é uma possibilidade. Além de 16 a 18, dos viciados em tóxicos, os ébrios habituais, aqueles que por causa permanente ou transitória não puderem exprimir a sua vontade, também serão considerados incapazes. E os pródigos. Professor, o que é pródigo? Pessoa com problema com dinheiro. Professor, o que é problema com dinheiro? Eu tenho falta de dinheiro, isso é um problema. Isso não é o pródigo. O pródigo é aquela pessoa que sai para comprar um ventilador e volta com uma Ferrari. É aquela pessoa, você deve conhecer alguém, aquela pessoa que ela é tão desorganizada financeiramente, que você acha que ela rasga dinheiro.
você tem a total convicção de que ela rasga dinheiro. Porque ela ganha dinheiro, mas ela vive no SPC, ela vive no Serasa, ela faz o fiado, ela não pode ver um crediário que ela quer se meter. Esse é o pródigo. O pródigo é o seu avô que faz consignado, em cima de consignado, em cima de consignado, que tal hora não tem R$1 na conta dele. Essas pessoas, elas não têm condição de lidar com dinheiro. O que você faz? Interdita. Pronto. O que essa questão está falando? De todas essas situações que eu falei para vocês, essa questão está trazendo a questão da pessoa que tem problema com álcool. Então vamos lá. O nosso personagem, Gabriel Cervantes, se tornou um ébrio habitual. O que isso quer dizer? Que ele está bebendo sem limite e a família não está mais conseguindo ali ajudar. E aí, pessoal, a gente tem que entender que isso é uma doença. Existe muito preconceito, mas isso é uma doença. Essa pessoa precisa de ajuda, sob pena da gente ter uma situação limítrofe que não vai ser bacana para ninguém. Vamos voltar lá para a nossa questão. Rosa Torres, sua esposa, a esposa do Gabriel, desesperada com a condição do marido, e pela situação financeira da família, procura você como advogado, desejando saber a respeito da possibilidade de curatela. Informa a esposa que o casal tem 2 filhos absolutamente incapazes e os pais do marido encontram-se vivos. Comunica ainda que o casal não se encontra separado de fato. Sobre a hipótese, segundo o sistema jurídico brasileiro, assinale a afirmativa correta. Vamos lá. Letra A. O alcoolismo por si só não conduz à curatela, devendo a esposa demonstrar a prodigalidade do marido. Não. O alcoolismo por si só basta para você interditar. Letra B. Em eventual curatela, os pais terão prioridade no exercício em relação à esposa, que só poderá ser designada curatora em caso de existência dos pais. Não. Quando você é casado, pessoal, a preferência da curadoria é o marido ou a mulher. Professor, mas o marido e a mulher é doido também. Aí o juiz designa uma outra pessoa. Mas a preferência da legislação é que você tenha aí o seu cônjuge na condução, até porque, pessoal, é um núcleo familiar, né? Você imagina um terceiro tendo a condução daquela família, não seria interessante. Letra C. A autoridade do curador estende-se às pessoas e os bens dos filhos do curatelado enquanto não houver a maioridade ou a emancipação. Esse é o nosso gabarito, pessoal. Veja que se a pessoa que está sendo interditada, ela tem filhos, o curador também vai gerir a vida desses filhos. Porque, veja, nosso personagem Gabriel está numa situação limítrofe de saúde, né? Bebendo muito, como é que ele vai gerir a vida dos filhos? Então não teria condição. Isso vocês encontram, se quiserem buscar o suporte legislativo para essa questão, no artigo 1778 do Código Civil de 2002. Vamos só ver a letra D. A interdição do ébrio habitual só o privará de sem curador emprestar, transigir da quitação, alienar, hipotecar seu patrimônio, podendo praticar livremente os demais atos da vida civil. Em verdade, pessoal, a curatela, ela pode ser uma curatela total ou parcial. O juiz em sentença vai dizer quais são os poderes daquele curador na condução da vida da pessoa interditada. Regra geral, principalmente em situações dessa natureza, você acaba por expandir que o curador vai ter gerência sobre todos, 100% dos atos da vida civil daquela pessoa que está interditada. Portanto, a questão 41 é fundamentada no artigo 1778 do Código Civil. O nosso gabarito é a letra C de casa. Ok? Meus amores, por fim, a derradeira questão de direito civil, derradeira questão da prova branca, tipo 1, questão 42, que vai trazer agora uma outra matéria que ninguém gosta, tá? E mais uma vez, essa prova ela tem um quê de dificuldade, porque também essa questão vai trazer uma última matéria de uma disciplina que vocês fizeram. Veja, prescrição, última matéria que você não costuma estudar muito. Aí você tem aí a questão do curador, tutor, também não costuma estudar muito, finalzinho de direito de família. E agora, pessoal, a gente vai tratar de hipoteca, que é uma garantia real. Quando a gente estuda lá o direito das coisas, nós temos 3 modalidades de garantia real, penhor, hipoteca e anticrese. Essa questão 42, ela vai trazer pra gente questões envolvendo hipoteca. Vamos entender, pessoal, o que é uma hipoteca? Uma hipoteca é quando você dá um bem imóvel em garantia e esse imóvel fica na posse do devedor. Vamos lá ver a questão 42? Olha só. Vitor contraiu o empréstimo perante uma instituição bancária e ofereceu como garantia da dívida a hipoteca sobre um bem imóvel dele. Então,
Volta aqui para mim. Olha só. Eu, Murilo, vou lá no Banco do Brasil com a cara limpa e chego, o Banco do Brasil me empresta R$1 milhão. O Banco do Brasil vai me emprestar? Não. Agora, vamos lá. Banco do Brasil me empresta R$1 milhão e eu tenho um imóvel no valor de R$1 milhão para lhe dar em garantia. O Banco do Brasil vai me emprestar? Com certeza. Agora, onde é que vai ficar anotado essa hipoteca? Eu vou lá na matrícula do imóvel, cartório, e vou pedir para constar lá que aquele bem está sendo responsável por uma dívida. Se eu não pagar R$1 milhão para o Banco do Brasil, o que é que eles vão fazer? Vão executar a hipoteca e vão pegar aquele bem. É isso. É isso, simplesmente isso, a noção de hipoteca. Aí olha só o que essa questão vai trazer. Questão 42. Considerando a situação hipotética, assinale a afirmativa correta. Vitor poderá alienar o imóvel hipotecado, salvo se o contrato de empréstimo vedar a alienação, cláusula essa que é considerada válida. Pessoal, você, mesmo numa situação de hipoteca, você pode alienar. Agora, quem em sã consciência compra um imóvel hipotecado? Porque a preferência não vai ser sua. Por isso que você perde as certidões do imóvel para ver se ele não está com nenhum ônus real. Letra B. Vitor poderá alienar o imóvel, mas a alienação implicará no vencimento automático do empréstimo, independentemente da previsão contratual. Não tem vencimento antecipado, não tem isso. C. Vitor não poderá alienar o imóvel hipotecado, porque isso resultaria numa conduta que contraria a boa-fé objetiva. Também não faz sentido nenhum, você pode alienar. Por exclusão, o nosso gabarito só pode ser letra D de dado. Caso Vitor realize melhoramentos no imóvel, após a constituição da hipoteca, eles integrarão a garantia real em prol da instituição bancária. Essa alternativa D está colocada no artigo 1474 do Código Civil de 2002, e esse artigo, pessoal, e essa alternativa, ela leva em conta também, pessoal, o princípio da gravitação jurídica, ou seja, o acessório segue o principal. Então, se nós temos um bem que está hipotecado, se foi feito melhoramentos, esses melhoramentos incorporar-se-ão na hipoteca, e assim aquele credor que tem essa garantia hipotecária vai ter um benefício. Com isso, pessoal, a gente encerra os comentários, né, das questões de direito civil do 39º exame de ordem, com foco aqui na prova branca, tipo 1. Espero que tenha sido elucidativo para vocês esses comentários e repito, o foco que você tem que ter na sua preparação de primeira fase para a OAB é legislação e questão. Se você tem esse hábito de buscar a legislação, fazer essa leitura da lei limpa, da lei seca, e posteriormente você começa a resolver as questões das edições passadas do exame de ordem, eu não tenho nenhuma dúvida que você vai conquistar sucesso na primeira etapa e depois, por consequência, você vai também passar na segunda fase e conquistar a sua tão sonhada vermelhinha. Até a próxima, pessoal, e bons estudos!